Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos. É muito especial ter essa oportunidade em que nós podemos sentar juntos para estudar a palavra do Senhor. E no capítulo 1 de Romanos nós vimos pontos de extrema importância da palavra de Deus, e eu quero relembrar uma passagem que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então essa afirmação o apóstolo Paulo definitivamente traz para todos nós essa consciência de que nossos esforços, os nossos merecimentos, a nossa performance, nada disso pode obter a nossa salvação. E o apóstolo Paulo vem defendendo isso arduamente desde o começo do seu ministério. E nessa carta que ele escreveu aos Romanos, ele faz uma das apresentações exemplares que realmente é convincente, totalmente convincente. Ele começa mostrando a consequência do pecado, das inverdades, da mentira na vida do homem, no capítulo 1. Ele fala a respeito da ira de Deus que se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Depois ele vai percorrendo e mostrando que o homem que procede dessa forma, ele acaba sendo destruído, pervertido na sua mente, até chegar a uma condição inferior à própria criatura, com um comportamento assim. E depois no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele demonstra que tanto o judeu quanto o gentio estão debaixo da mesma condição, e trata especificamente daqueles judeus que se diziam mestres, mas que não praticavam o que pregavam. E depois também ele fala a respeito do que significa a verdadeira circuncisão, que tanto o incircunciso ou gentio que procurava agradar a Deus, ele era melhor visto por Deus do que um judeu que tinha a circuncisão e todos os pré-requisitos religiosos do seu tempo, mas, não obstante, não praticava a palavra do Senhor. Então, ele começa o capítulo 3 com uma pergunta, e hoje nós vamos dar início a esse capítulo fazendo a leitura que vamos começar nesse momento. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem?
Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é em um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito bem. Nessa passagem, eu trouxe hoje o esboço para que vocês possam acompanhar. Eu até ia pedir para alguém pegar eles aqui na minha pasta e distribuir entre vocês, para vocês poderem acompanhar, e eu gostaria também de um deles para poder orientar vocês. Então, esses esboços vão estar também dispostos na internet para que você possa... São duas folhas. Muito obrigado. Então, aqui nesse esboço, no capítulo 3, nós vamos encontrar, então, essa pergunta do apóstolo Paulo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Mais tarde, no versículo 9, ele fala que se conclui que temos nós qualquer vantagem. Então, aqui, ele levanta a questão da vantagem, né? Por que poderíamos imaginar que os judeus teriam vantagem? Alguma vantagem? Bom, é verdade que a vantagem que muitos poderiam pensar poderia vir de várias passagens das Escrituras. Quem de vocês, por exemplo, não recorda daquela passagem que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala em Efésios no capítulo 3? Vamos até lá. Efésios no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele, ao falar a respeito falando a respeito do mistério, que mais tarde ele vai mencionar no capítulo 3, no capítulo 2, ele fala no versículo 11, portanto, lembrai-vos
de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então olha só, ali ele mostra que os gentios e os judeus tinham uma grande diferença. Os judeus, como ele diz no versículo 17, ele diz: "E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto." Então aqui mostra que o judeu, pelo que o apóstolo Paulo fala, ele estava mais perto, ele estava mais próximo, ele tinha acesso. E lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 2, ele mostra que tem muita vantagem em ser judeu. Tinha muita vantagem em ser judeu. E ele cita das principais vantagens do judeu. Qual seria a principal vantagem? Então no versículo 2 ele diz: "Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus." O que seria oráculos? O que seria essa palavra oráculos de Deus? Então é verdade que esse termo, às vezes, tem aplicações diferentes, mas nesse caso aqui, oráculos se refere às escrituras do Antigo Testamento. Então os oráculos de Deus é onde o povo tinha acesso à palavra que vinha de Deus. E é definitivamente uma grande vantagem ter um povo que tem acesso à palavra de Deus. Mas se você não crê e não pratica o que você recebe da palavra de Deus, que vantagem tem? Agora não tem mais vantagem nenhuma. E outra condição, uma condição que nós vamos falar mais detalhadamente no capítulo 7, quando nós estudamos a respeito da lei do pecado sobre os homens. E a gente vai notar que, independente da presença da lei, dos oráculos de Deus, das escrituras e todas as coisas que foram escritas e deixadas para o povo de Israel, o povo de Israel, ainda estando debaixo da lei do pecado, não tinha como obedecer à lei de Deus. Como diz lá em Romanos 7, ele fala assim: porque tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente percebe que a morte que agia no homem, agia tanto no gentio como no judeu, e levava tanto o judeu como o gentio a ficarem desqualificados, injustiçados diante de Deus, ou seja, desprovidos da justiça de Deus. Por quê? O homem, para conseguir a justiça de Deus, só tem um meio: se Deus conceder a justiça ao homem. Porque o homem por si só, é impossível que ele faça justiça, por si só. Nas decisões humanas não há justiça. Pelo contrário, o que nós lemos? Nós lemos aqui, o que acontece? Não há justo, nem sequer um. Então, não há razão para qualquer pessoa tentar argumentar qualquer coisa em defesa da sua própria idoneidade, em defesa da sua própria pureza, em defesa da sua própria justiça. Não tem o que argumentar. Os homens são injustos. E não interessa se você é judeu ou gentio, tanto faz. Você sempre vai cair debaixo da ira de Deus. Se você for gentil, você vai cair debaixo da ira de Deus e vai ser julgado pelos seus pensamentos, pelas formas como você interpreta as coisas e tudo mais. Mas o judeu vai ser julgado porque ele recebeu os oráculos de Deus e não obedeceu. Então ele é julgado por isso. Mas por que ele não obedece? Porque ele também não consegue. Então não faz diferença se você é judeu ou gentil no que tange ao pecado. Porque, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse capítulo é um grande capítulo que o apóstolo Paulo demonstra claramente que não há outra maneira de nós sermos justificados, senão se essa justiça vier de nosso Deus e repousar sobre nós, se não for imputada sobre nós a justiça dele.
E mais tarde, no capítulo 4, ele vai falar a respeito de justiça imputada. O que significa isso? Imputar justiça. Como que funciona? Então nós vamos chegar lá no capítulo 4, posteriormente, para ver essas coisas. E no momento, nós percebemos que no versículo 2, onde fala que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, essa é uma das principais pontos que desqualifica o judeu. Por quê? Porque a eles foi confiado os oráculos de Deus e eles não creram, e eles não praticaram, e eles não fizeram o que era para ser feito. Bom, é verdade também que hoje não, mesmo naquele tempo os gentios, também, independente do que eles enxergavam pela natureza, porque a palavra de Deus mostra que, lembra lá no capítulo 1, ele mostra assim, que porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os gentios são indesculpáveis igualmente, porque na criação eles têm a assinatura do Criador. Eles enxergam que tem um Criador e sabem que tem que prestar conta a esse Criador. Então os gentios, eles têm a consciência primária que aponta para um Criador a quem eles terão que prestar contas. Então certamente são indesculpáveis. Esses também, porque nos seus caminhos tortuosos eles vão cometer muitos pecados. E os judeus igualmente. Então aqui no capítulo 3, do versículo de 3 a 8 agora, nós encontramos o pecado do judeu ou gentil em relação à lei de Deus, né? A lei e a justiça de Deus. Então aqui no versículo 3 ele fala, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então é um ponto interessante, por quê? Porque o fato do judeu não ter crido na palavra de Deus, isso vai fazer com que Deus deixe de cumprir o que Deus tem falado. Isso vai influenciar na fidelidade de Deus? Não. Tudo aquilo que Deus prometeu para o povo de Israel, Deus cumpre. Especialmente nós sabemos que as alianças, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança que Deus fez com o povo de Israel aos pés do Monte Sinai, essa aliança é uma aliança condicional, uma aliança condicional à obediência. E porque é condicional à obediência, a fidelidade a Deus permanece íntegra. Por quê? Porque se Deus não deu o que ele prometeu, ele não deu, porque na promessa dele havia condicionalidade. Ou seja, vocês receberão se vocês seguirem os mandamentos, seguirem os preceitos. Então, a fidelidade das promessas de Deus independe da condição de um homem pecador. No versículo 4, ele mostra que Deus é infalível, enquanto que os homens padecem em pecado. No versículo 5 e 6, aqui ele mostra que a injustiça do homem apenas evidencia a luz da justiça divina. Então ele fala, se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, então lume é uma palavra que alguns de vocês podem não conhecer, a palavra lume, mas vocês conhecem a palavra luminescência, vocês conhecem a palavra vagalume, né? Então, esse lume, né, é luz, né? Então, a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus. Como assim? É porque quando nós cometemos o pecado, a lei que Deus trouxe para o povo de Israel aponta para a verdade onde está a luz.
A luz que mostra que somos pecadores, a luz que mostra que aquilo que estamos fazendo é errado, a luz que mostra aquilo que é certo. Romanos é um livro muito interessante porque ele mostra para nós o que é certo. Ele mostra para nós o que é errado e ele mostra para nós como fazer o certo e também mostra para nós como continuar fazendo o certo. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito especial por causa de todas essas coisas. Aí no versículo 6 ele diz, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Então isso é em resposta à pergunta que ele fez no versículo anterior, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ou seja, se nós todos somos pecadores e nós não conseguimos cumprir a palavra de Deus, por uma questão de simples impossibilidade, porque nós somos vendidos ao pecado, então, será que é injusto Deus aplicar a ira dele? Não. Por quê? Porque, de fato, a opção que Adão fez é uma opção que condenou todos os homens ao pecado. Ou seja, não foi Deus que fez o homem pecar e não foi Deus que trouxe aos seres humanos a condenação do pecado. Foi Adão. Adão trouxe para a raça humana, para toda a raça humana. Mais tarde a gente vai ver isso no capítulo 5. A gente vai ver que por um só homem veio o pecado. Veio o pecado a todo mundo. E é interessante que independente de você ter nascido com natureza pecadora ou não, a evidência disso se mostra no nosso procedimento diário. Nós pecamos constantemente e somos culpados das decisões que nós fizemos. Porque lá no jardim, depois que o homem foi expulso do jardim, quando Deus falou a Caim, o que Deus disse a Caim? O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, é da responsabilidade do homem a tentação e lidar com ela. É verdade que para nós parece ser uma coisa que não tem, é muito mais forte do que nós, mas o homem enfraquecido espiritualmente ficou nessa condição. E muitos podem dizer que você não tem culpa, não foi eu que fiz, mas foi o pecado que habita em mim. Não, na verdade, todos nós somos tentados pelas coisas da nossa própria carne. Então, é verdade que nós poderíamos, exercendo domínio sobre a nossa vontade, porque ao homem foi conferido o exercício do domínio sobre a vontade, nós poderíamos tomar decisões para que não pecássemos. Então nós vamos encontrar muitos homens na história, não somente na Bíblia, como até nos dias de hoje, nós vamos encontrar pessoas bem diferentes do que outras. A gente encontra pessoas que estão totalmente imersas em pecado, numa degradação muito grande, e vamos encontrar pessoas que, independente de conhecer a Deus, são pessoas que procuram andar de uma forma correta. Embora eles não consigam isso na sua totalidade e eles não consigam justiça plena de jeito nenhum, é apenas uma justiça parcial, mas a gente percebe realmente que o homem ele tem essas opções, essas escolhas, né? A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se nós andarmos em más companhias, andarmos debaixo de influências negativas de pessoas que são vendidas ao pecado, muitas vezes nós sofreremos influências e pecaremos mais ainda. Bom, voltando aqui no versículo 7, ele fala assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Ou seja, se ao pecar nós fazemos aparecer a palavra de Deus, então na verdade o pecado não é tão ruim assim, porque pelo menos ela faz a palavra de Deus aparecer. Um argumento muito fraco, né? Parece que, né, como ele diz aqui, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Ou seja, quando você peca, você faz a palavra de Deus aparecer,
E você pode achar muito bonito isso, porque você está fazendo a palavra de Deus aparecer. Mas existem duas maneiras distintas de fazer a palavra de Deus aparecer, não tem? Você pode fazer o bem e terá louvor da palavra de Deus. Ou você pode fazer o mal e terá condenação da palavra de Deus. Nos dois casos a palavra de Deus aparece, não aparece? Então, na verdade, a escolha de fazer o mal para que a palavra de Deus seja glorificada, isso não é uma boa escolha de nenhuma forma. Bom, quando ele chega no versículo 9, então ele mais uma vez pergunta, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ou seja, nós temos vantagem sobre os judeus? Os judeus têm vantagem sobre nós? Não. Na atual condição, não. Porque daí ele faz agora uma sequência de citações que ele cita de Salmos, ele cita de Isaías, ele cita na verdade, várias vezes de Salmos, mas também no livro de Isaías, e nós encontramos várias vezes nessa coletânea de citações que realmente os homens estão vendidos ao pecado e perdidos nos seus pecados de tudo quanto é jeito. Então não há realmente forma do homem escapar da condenação do pecado. Porque tudo que ele faz, isso não está dizendo que todos os homens fazem todas essas coisas 100% do tempo. Mas é verdade que cada um de nós fazemos essas coisas individualmente, particularmente na nossa vida, né? Por exemplo, quando ele fala a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Pode ser que alguns de nós não se utilize de maldição e de palavras amarguradas, mas nós sabemos que nós temos nossos momentos, e naqueles momentos é que vai aparecer essas coisas. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não necessariamente a miséria financeira, mas a miséria de vida, né? Que vida miserável uma pessoa pode viver, né? No versículo 15 ele fala, são os seus pés velozes para derramar sangue. Isso não precisa estar acontecendo literalmente de você derramar o sangue do seu próximo, mas pode estar na intenção, né? Quando o homem tem intenções, que ele só não faz essas coisas, ou muitas vezes porque ele é covarde, ele tem medo das consequências, ou porque realmente faltou meios, ou ele não tem condições de ir, porque o inimigo é mais forte que ele. Mas se ele tivesse a oportunidade, ele faria. Então nós vemos que quando ele fala, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, definitivamente isso é uma coisa que nós encontramos diariamente quando o homem se comunica. Seja lá onde for, onde houver qualquer tipo de comunicação, você vai encontrar uma vasta quantidade de pessoas que se utilizam de uma linguagem venenosa, de uma linguagem que é como um sepulcro aberto, que só fala de morte, só fala de coisas terríveis. Então, definitivamente, essa demonstração que o apóstolo Paulo usa as escrituras do Antigo Testamento para mostrar como uma prova, né, nós todos somos conscientes de que isso se trata de uma verdade. Quem de nós poderia dizer, não, mas eu não faço isso, não, eu não faço isso, eu não faço isso. Somente os arrogantes, que não admitem a sua própria existência, que preferem fechar os olhos para os seus momentos negativos e apenas ressaltar os aspectos positivos. E é muito importante a gente perceber que naquele que tem alguma instrução que vem da palavra de Deus, como o caso dos judeus que estavam mais perto e que eles tinham acesso aos oráculos de Deus, a eles foram confiados os oráculos de Deus, então eles tinham muito conhecimento, tinham muita informação ali que mostrava o quanto que eles deveriam cuidar das suas próprias línguas. E entretanto, no livro de Tiago, que é escrito às 12 tribos das dispersões, que a gente encontra aquele famoso capítulo sobre a língua, né?
direcionada a eles, aqueles que tinham os oráculos de Deus. Então, muito bem, chegamos nesse ponto em que definitivamente nós não temos saída. Estamos perdidos nos nossos pecados. Esse é o momento em que você está definitivamente, não tem saída. Nós precisamos estar perdidos para serem salvos. Né? Precisamos estar perdidos para serem salvos. Então, nesse momento, nós chegamos no capítulo 19, ao versículo 19, em que ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que seriam essas obras da lei que ele se refere aqui? As obras da lei que ele se refere nesse lugar específico aqueles sacrifícios que eram requisitados pela lei quando qualquer judeu cometia um pecado. Então, quando não é todo pecado que era possível derramar sangue de um animal inocente e ter esses pecados cobertos. Não é todo pecado. Havia pecados que não tinha sacrifício que cobrisse. E por esses pecados as pessoas perdiam a sua vida, apedrejados até a morte. Então há uma lista de pecados no Velho Testamento, e quando a pessoa fazia, não tinha sacrifício que cobrisse tal pecado. Essas pessoas eram condenadas ao extermínio, elas eram retiradas. Assim é que Deus mantinha o povo limpo. Por quê? Porque tais pessoas que cometiam tais crimes, para que tais crimes não se proliferassem dentro da nação de Israel, então essas pessoas eram literalmente eliminadas, sua vida era tirada. E alguns poderiam perguntar: puxa, mas não era dada uma segunda chance? Não tinha segunda chance. Se você adulterasse, você era morto a pedradas. Se você desrespeitasse seu pai e sua mãe, desonrasse seu pai e sua mãe, você era morto a pedradas. Você que fosse pego em pecado de idolatria, você era morto a pedradas. Assim por diante, tem vários pecados que definitivamente não tinha libertação, não tinha formas, como uma obra da lei, um sacrifício feito pelos sacerdotes, de sangue derramado no altar, poderia limpar a vida daquele judeu. Então, tudo isso nós, lendo no Antigo Testamento, aprendemos e sabemos o que? No versículo 20 ele diz: isto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, definitivamente, ela veio para mostrar ao homem o quanto que ele peca. O povo de Israel viveu muitos e muitos anos debaixo da opressão do Egito. E eles clamavam a Deus por causa daquela opressão. E foram oprimidos por 400 anos. E durante esse tempo todo, eles eram pessoas que clamavam a Deus pela libertação, pela salvação, né? Salvação daquela escravidão, a salvação daquela opressão. Mas será que eles eram pessoas inocentes, que eles não pecavam? Não, pelo contrário. Muitas vezes eles eram piores que os egípcios em muitas das suas atitudes. Justamente porque eles eram seres que são iguais diante de Deus. Todos os homens são pecadores. Então agora a gente entra no primeiro, mais agora, né? A palavra de Deus, ela mostra que houve aliança de Deus com os homens no tempo passado e que durante aquela aliança haviam determinadas condições, mas agora é diferente. Os gentios que também não tinham nada com Deus, mas agora tem uma situação totalmente diferente. Aqui nós vamos entrar no Evangelho da graça de Deus, no Evangelho da justificação por fé. Então ele diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra e ele fala na sua oração em João capítulo 17, ele fala: glorifica teu filho. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo, ele se humilhou, assumiu a forma de servo, mas ele esperava voltar para a sua glória. E a glória que ele teve antes dele descer na forma humana, de ser feito o verbo de Deus, de ser feito carne, antes do verbo se fazer carne. Então aqui nós encontramos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante, nesse trecho aqui, nós encontramos que a justificação, então, vem pela graça de Deus. Deus utilizando-se do seu como é definido, favor imerecido, né? Graça é favor imerecido, ou seja, alguma coisa, alguma bênção que nós recebemos sem merecê-la, isso é graça. Então, pela graça é que nós somos justificados. Mas como, tecnicamente, como que essa justificação pode se aplicar a nós? Então, ele fala no versículo 24, ele fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Então, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado e é baseado nesse sangue, nessa obra, nessa realização de Cristo, é que está a nossa justificação. Ou seja, a justificação foi imputada a nós, ela foi colocada sobre nós, foi levada em consideração que nós temos essa justificação porque ela foi dada a Deus por nós quando nós recebemos o Evangelho pela fé. Então, ele diz: a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Daí ele diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Hebreus, no capítulo, vamos lá em Hebreus, no capítulo 9, no capítulo 10, ele diz assim no versículo 4 do capítulo 10: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Então, na verdade, os sacrifícios feitos no Velho Testamento, eles não removeram os pecados. Na verdade, eles cobriram. Eles cobriram, como se tivesse jogado um tapete por cima, ou tivesse levantado o tapete e botado a sujeira debaixo do tapete. Ou seja, ele está coberto, não está se vendo, mas eles estão lá, eles são contados. E é interessante, alguns de vocês podem observar os fatos e lembrar que Jesus falou ao bandido na cruz, ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. Onde fica o paraíso? E é interessante, nós muitas vezes já discutimos a respeito da localização do paraíso, mas é interessante notar que antes da cruz, o paraíso não era no céu, não. Se você avaliar e estudar a parábola do rico e Lázaro, você vai perceber que o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E havia um abismo intransponível entre os dois lugares, mas esses dois lugares eram debaixo da terra. O seio de Abraão não era lá no alto céus. Aliás, por que não podia ser no alto céus? Porque esses homens, por mais esforçados que foram no Antigo Testamento, eles jamais puderam ter os seus pecados totalmente eliminados. E na presença de pecados, com pecados, o homem não pode estar diante de Deus. Então ninguém pôde ir para o céu até a cruz. Então depois da cruz, então temos vários versículos para estudar, nós vamos chegar lá quando ele fala em Efésios
levou cativo o cativeiro. São coisas interessantes a respeito do Hades e a respeito do destino em que os mortos iam. Coisas muito boas para se discutir num outro dia. Mas aqui nós percebemos que de fato era necessário que chegasse um ponto em que a salvação pudesse definitivamente eliminar, acabar com todo o pecado. E isso aconteceu quando Cristo derramou seu sangue na cruz para aqueles que creem. Então aqui, quando nós chegamos na finalização do capítulo no capítulo 3 em Romanos, ele diz: tendo em vista, no versículo 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daí ele levanta mais uma pergunta. Onde pôs a jactância? Então, o que seria a jactância? Quando você pensa em jactância, você pode imaginar várias palavras, mas na verdade é aquela pressuposição que você pode, que você é o bom, que você é o tal, que você é o cara, ou seja, é gloriar-se em si. A pessoa que, gloriando-se em si, acha que ele pode se salvar, acha que ele pode, pelos méritos dele, por ele achar que ele é muito bom, ele achar que ele merece o céu. Na verdade, essa jactância foi totalmente excluída diante desse fato. Cristo morreu por nós. Morreu porque era necessário morrer, porque sem a morte dele não teríamos salvação. Não há qualquer possibilidade de alguém ousar clamar méritos para se salvar. Crer no que foi feito por outro, e esse outro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação no versículo 28 vem, justificação totalmente independente, tanto das obras da lei, como de qualquer pretensão humana. Isso confere lá com Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 4, a leitura daquele trecho que nós acabamos de ver, um versículo lá. Um só Deus para todos, judeus e gentios. Veja bem, agora deixa de existir essa distinção. E isso é uma das grandes características do mistério revelado pelo apóstolo Paulo. O fato de que agora, diante de Deus, na atual presente dispensação, não há diferença. Todos são justificados única e exclusivamente pela obra redentora de Cristo, e não por qualquer outro tipo de pensamento ou filosofia. No versículo 30, os judeus são justificados tendo como base a sua fé. Então ele fala, no versículo 30, ele diz: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Essas palavras são confusas, parecem dizer a mesma coisa, por fé e ou mediante a fé. Qual a diferença? E a diferença está no fato de que os judeus estavam próximos de Deus, eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham um conteúdo para crer. Bom, é verdade que nós acabamos de ler que o judeu, ele não era definitivamente justificado pela lei. Os pecados eram cobertos, mas não eram eliminados, certo? Mas não é verdade também que os oráculos de Deus no Velho Testamento prediziam e profetizavam a respeito da vinda do justo que faria esse sacrifício? Não é verdade? Então, na verdade, os judeus, se eles crescem na promessa, eles seriam justificados pela fé. E como muitos foram, Abraão creu na promessa de Deus e ele foi considerado, como nós vamos ver no capítulo 4, ele foi considerado justo diante de Deus, porque ele creu. E isso antes de Cristo ter morrido. Mas as promessas foram feitas no Velho Testamento da vinda de um Salvador. E foi crido. E é interessante que muitos judeus creram nessas coisas. Então ele crê por fé nos oráculos de Deus. Agora, os gentios não têm oráculos de Deus para crer. Então, a única coisa que eles recebem é o evangelho na boca da urna. Tipo assim, ele recebe o evangelho ali. E ele crê, e é salvo. Então, ele crê no evangelho, e ele crendo no evangelho, ele é salvo. O judeu, ele cria
nas explicações que aquelas coisas do passado tinham realmente acontecido, e ele cria na promessa que foi feita da salvação, e ele é o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício, exatamente a mesma coisa, só que os judeus já tinham pré-conhecimento dessas coisas, e crendo nessas coisas, a salvação dele era concedida por fé. É interessante? Está percebendo o mecanismo da coisa? Então, essa faz a diferença nesse versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aí, finalmente, ele termina, anulamos, pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Como assim? Então, é interessante que os judeus, referindo-se à lei mosaica, que eles receberam, os oráculos de Deus, os judeus receberam essa lei que reflete o caráter de Deus, reflete aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer. E ela foi abolida, a lei foi abolida, mas não foi abolida pela fé. Ela não foi abolida pela fé, ela foi abolida por quê? Ela foi abolida pela aliança. Porque no Velho Testamento havia aliança da Antiga Aliança. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia aquela aliança. E na entrada do sangue de Cristo, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então esse sangue é que vai abolir a lei, porque esse sangue traz uma nova aliança com uma nova lei. E essa nova lei chama a lei da fé. Então, não é a lei que elimina, é a aliança. Então, quando se fala que a respeito de que a lei se encerrou na cruz, ela se encerrou por quê? Porque encerrou-se a aliança. Esse é um ponto muito importante. Então, eu escrevi aí no resumo de vocês, no esboço, a justificação dos judeus, simbolicamente representada por sacrifícios da lei, ou as obras da lei, é agora. Por isso ele diz no versículo 21, mas agora, efetivamente naquele que foi feito justiça de Deus. E eu terminei com essa expressão que era já conhecida no Antigo Testamento pelos judeus, Jeová Sidkenu, que significa Senhor, justiça nossa. Na verdade, nunca, em nenhum lugar no Velho Testamento, o judeu foi justificado pelas suas próprias realizações. Na verdade, ele sempre foi aplicado sobre ele a graça de Deus. Sempre foi, no Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus tinha que fechar os olhos para os pecados feitos por Israel e dar mais uma oportunidade, era a graça de Deus sendo colocada. E hoje isso se aplica sobre nós da mesma forma. Hoje, apesar de salvos pela graça de Deus como nós somos, apesar de ter crido no Evangelho como nós cremos, apesar de todos aqueles que assistem esse vídeo, que creram nesse Evangelho, estão totalmente isentos de qualquer pecado, por causa que a justiça de Deus foi imputada sobre nós, está declarado, nós somos declarados inocentes para Deus, por Deus mesmo. Isso não significa que nós vamos deixar de pecar. Infelizmente, é uma realidade que é grotesca, porque se nós somos isentos de pecado por Deus, essa isenção de pecado não nos vai nos impedir de tomar decisões erradas e continuar pecando. Então, para essa circunstância, assim como os judeus tinham instruções no Antigo Testamento, nós também a temos. Temos instruções no Novo Testamento para viver uma vida sem pecado, ou pelo menos bem menos pecados, ou cada vez menos pecados, ou viver uma vida de santificação e honra a Deus. Bom, nós vamos terminar, para que esse vídeo não fique demasiadamente comprido. Esse assunto de Romanos 3 é bem extenso, e nós vamos terminar agora o vídeo, para que a gente possa ter as nossas dúvidas resolvidas aqui. Aquele que tiver alguma dúvida, então, escreva para nós, e nós estaremos com desejo de atender às suas dúvidas. Vamos terminar em oração. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua salvação. Agradecemos porque ela vem totalmente de ti, e de nós absolutamente nada.
somos apenas recipientes da tua graça. Somos apenas aqueles que podem receber. E quando nós cremos nessa salvação, somos então contemplados pelo trabalho completo da redenção em Cristo, a obra terminada na cruz, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá e nos concede a vida eterna. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos por tão grande graça. Amém. Amém.